vocês já podem se assentar em nome de Jesus. Eu queria falar com vocês nessa noite, aproveitando essa oportunidade. Deus sempre tem um algo a mais para nós. Talvez nós pedimos uma coisa pequena, uma coisa simples, um livramento ou uma cura, e Deus sempre vem com algo a mais para nos satisfazer, deixar você cada vez mais alegre, mais confiante na presença de Deus. Essa palavra, eu falo de 5 pessoas especiais que nós encontramos na Bíblia, no Antigo Testamento. Cada uma dessas 5 personagens, para a gente entender e para você já ir começando a buscar de Deus também uma confirmação para a tua vida, cada uma dessas personagens viveu uma extremidade de um sentimento que era possível ou chegou a levar eles ao pó. E eles buscaram em Deus o refúgio e encontraram. E Deus não deu só a solução do problema, como deu algo a mais, um caminhão de bênçãos para a vida deles. E depois, no final, eu vou falar que isso é acessível a qualquer um de nós hoje. No Antigo Testamento, na Bíblia todinha, nós só encontramos 5. Mas hoje, na igreja do Senhor, se você buscar, abrir o coração, Deus faz o mesmo. Vamos entender rapidinho, já vamos entrar em Joquebede. Jacó, quando mandou seus filhos ao Egito buscar alimento, o que ele esperava receber? Ele deu o dinheiro para os filhos e disse: busquem alimentos, porque aqui já não tem mais, a seca, depois a gente vai ver até onde que vai dar. Os filhos voltaram com o alimento, com um exército, uma comitiva para a segurança deles. Voltaram com a notícia de que José estava vivo, de que havia emprego para eles e de que havia moradia na melhor cidade do Império Egípcio naquela época. Vamos correr. José estava dentro da prisão e só pedia uma coisa para Deus: eu quero a minha liberdade de volta, para buscar a minha família, para rever todos eles. E o que Deus proporcionou a ele? A liberdade, um trono, autoridade como um governador temido e respeitado, e ele reveu toda a sua família. Moisés, chegou uma época da vida dele que ele pediu para Deus: eu quero descanso, eu não aguento mais fazer algo para esses hebreus, eles não respeitam a minha autoridade. Eu tentei ajudar e virou esse inferno na minha vida. E ele fugiu para Midian, ficou 40 anos esperando ter sossego na vida, e Deus deu o sossego para ele, mas Deus também deu a autoridade, um cajado e a confiança para ele voltar para o Egito e retirar o povo. Virou a maior sumidade entre os hebreus em toda a história de Israel. O maior profeta que os judeus hoje reconhecem é Moisés. Jesus não. O judaísmo não. Se perguntar para um judeu qual foi o maior profeta de todos os tempos, Moisés. Para o cristianismo, o maior profeta é Jesus. Para Israel é Moisés, só porque ele disse sim para Deus. O rei Davi só queria também uma coisinha: eu quero participar, eu quero conhecer o profeta Samuel, eu quero ver qual dos meus irmãos será o escolhido para ser o novo rei de Israel. E ele foi convidado, foi levado já no final da festa e recebeu o trono. Eu quero falar com vocês nessa noite sobre Joquebede, a mãe de Moisés. Êxodo capítulo 1, pode abrir aí bem rapidinho, e eu já vou entrar eu tenho que fazer com vocês aqui um paralelo, para a gente entender a dificuldade que essa mulher viveu. Êxodo capítulo 1, versículo 15. Eu vou correr. Faraó disse às parteiras: todos os filhos das hebreias que nascerem do sexo masculino, vocês matem. Elas temeram, porque antes de receber uma ordem de Faraó para matar os recém-nascidos do sexo masculino que nascessem entre as filhas das hebreias, elas receberam uma ordem do céu dizendo: vocês são parteiras e a função de vocês é dar a vida. Então vamos começar já falando do primeiro erro de Faraó. Ele devia ter falado isso não para a parteira, devia ter falado isso para o seu exército. Parteira nenhuma ia matar as crianças que nascessem, mesmo sendo do sexo masculino. Veja só também um outro erro de Faraó, e a gente já vai entrar em Joquebede. Espera um pouco.
Eu temo que os hebreus, algum dia da sua história, possa se aliar aos meus inimigos e tomar o nosso território. Eu temo, por isso eu vou matar os filhos deles que nascerem daqui para frente. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês e vocês tentem me responder, porque até agora eu não encontrei resposta. E por que ele não matou os jovens que já existiam, de 10, de 15 e de 20 anos? Por que o interesse dele era só matar as crianças, os recém-nascidos? Veja só porque algo que talvez tranquilizou meu coração, mas ainda não sossegou. Eu mato as crianças, os recém-nascidos, porque eu estou preocupado com o futuro. Lá no futuro, eles podem virar os meus inimigos. Faraó não estava preocupado com o presente, o maior erro do homem, olhando lá na frente o que poderia acontecer algum dia, e não se atentou que existia jovens de 10, de 15, de 20, de 30 anos. Ele temeu que os jovens, que os bebezinhos lá na frente pudessem um dia usar armas contra ele, mas ele não se lembrou que no presente, no dia dele, os jovens de 10, de 15, de 20 e de 25 anos, ou até mais, não usariam armas, porque eles não tinham condições, não tinham força e não tinham conhecimento para isso. Mas eles usariam uma arma muito mais poderosa, e eles usaram. Lá no capítulo 3 de Êxodo nós temos essa resposta. Ele temeu o futuro, mas não se preocupou com o presente. Os jovens nos dias de Faraó, eles não usaram armas, usaram o joelho, usaram o clamor, e isso era a arma mais poderosa que existia na época. Ele estava preocupado: os bebezinhos vão crescer, vão virar homens fortes e poderão um dia tomar o nosso território. E olhou lá para baixo com desprezo para os jovens. Eu não espero nada desses jovens dos hebreus hoje, de 10, de 15, de 20, de 30 anos. Eles não são nada, não têm capacidade de nada, e eu não temo eles. Eu tenho medo de bebê, mas não tenho medo de jovem. Olha o engano que o inimigo, iludindo, cegando o entendimento dele. Eu tenho medo de um bebê que hoje tem recém-nascido, mas eu não tenho medo de um jovem que tem 10, 15, 20 anos e que pode dobrar o teu joelho e clamar, e Deus lá do céu ouve. Nesse contexto agora aparece a mãe de Moisés. Vamos lá, correr. Um bebezinho, 3 meses. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 23, o escritor disse assim: os pais de Moisés esconderam o bebê por 3 meses, e por isso a gente pode dizer com muita propriedade, foram os campeões da fé. Eles foram campeões. Hoje isso me perturbou de uma forma tão grande. Eles foram campeões. E agora, aproveitando que é um encontro de jovens, vocês conseguem hoje olhar para os vossos pais, vocês que têm pai e mãe dentro da igreja, vocês conseguem olhar para os vossos pais ou para as vossas mães e falar assim com toda a propriedade: eu quero ser igual a ele quando eu crescer, eu quero ser igual a ela? Ou você consegue ver alguma atitude nele ou nela hoje que pode te fascinar? Às vezes a gente pode ter que perguntar isso também para os pais. Eu queria tanto ser como meu filho, fiel, obediente, não perde culto. Mas o que eu queria dizer para vocês, aproveitando a história de Joquebede, eu disse que Deus mudou um pouco, eu não queria falar sobre isso, mas Deus colocou no meu coração aqui. Eu queria dizer é que Moisés repetiu o mesmo ato da mãe. A mãe pegou o bebezinho de 3 meses, porque já não podia mais esconder, de tão bonito que era, e chegou na borda do rio. Capítulo 2, versículo 3 e o versículo 4. A mãe pegou o bebezinho dentro de uma cestinha e chegou até na borda do rio. Ela não era louca o bastante, não estava enganado o bastante, e não tinha pretensão de pegar o bebê e atravessar a nado. Talvez uma mãe hoje, se visse o filho em perigo, talvez pegasse ali aquele cesto, saía nadando e atravessava do outro lado e sumia lá para outro país, para outra cidade. Mas Joquebede não fez isso. Ela pegou o cestinho e colocou ele na borda do rio. Essa borda de rio, ela olhou para o rio e falou assim: daqui para frente eu não posso fazer nada, daqui para frente é com Deus, eu só posso chegar até aqui na borda do rio.
dali, dentro das águas, com o sol calcicante, eu não posso fazer nada. É Deus. E a gente vai entender agora a aflição da mãe. E virou as costas e foi embora. Miriam, que era a irmã de Moisés, olhando de lado, acompanhando a trajetória do barquinho, foi acompanhando, até que o barquinho parou aonde estava a filha de Faraó. E ela pegou aquela história toda que a gente já conhece. Mas eu quero dizer para vocês aqui, um outro personagem muito importante, Miriam. Por que ela foi acompanhando, correndo, suando na frita? A mãe colocou dentro do barquinho e colocou na borda do rio e foi embora, triste, chorando, amargurada. O que tinha no coração, talvez uma família vai encontrar, vai salvar, mas ali havia muitos animais dentro da água, crocodilos, jacarés, vamos assim imaginar, que poderiam trucidar o bebê. Vai para casa, vai orar, fecha a porta do teu quarto, descanse em Deus, deixa Deus trabalhar, espera que daqui a pouco Deus manda notícia, manda a reviravolta na tua vida e você vai ver Deus trabalhando na tua vida e nunca mais vai se esquecer do que Deus vai fazer. Isso foi o recado que Deus mandou para ela. Não é bíblico? É extra bíblico? Mas vamos entender isso aqui para nós. Vai, Joquebede. Você já fez o que devia fazer, colocou na borda do rio, daqui o cestinho, retomou, a água não vai entrar, colocou o bebê, Deus já está cuidando, vai embora. Fecha a porta do teu quarto. Você e Deus, e espera agora o trabalhar. Eu costumo dizer que nessa oportunidade aqui, nesse meio tempo em que ela deixou, virou as costas, foi embora para a tua casa, são os piores momentos da nossa vida. Vai acontecer, não vai. Deus não está vendo, Deus não está me olhando. E sabe por que ela pensou isso? A Bíblia nos fala, Deus não havia se manifestado mais entre os hebreus. Eles estavam esquecidos, não sabiam sequer o nome do próprio Deus, não sabiam nem como clamar. Eu volto a falar para vocês aqui, os bebezinhos chorando, colocando medo em Faraó, e os jovens clamando junto com os adultos, levantando a mão para o céu e falando: Deus, olha o nosso sofrimento. Voltando nessa história aqui, eu queria fazer uma pergunta que eu esqueci na hora. Seria o mesmo, guardadas as devidas proporções, me respeitem até na comparação, se eu falasse assim: nós temos medo de todos aqueles que moram no Maria de Lourdes. Então, nós vamos matar, isso bem pateticamente, todos os bebês que nasceram. Mas e os adultos que já estão aí com força? Esse desprezo que o Faraó deu aos jovens é porque ele não via nada de bom. Não via nada. Só Deus para ver. E foram esses jovens que levantaram as mãos para cima, junto com os adultos, e começaram a clamar, e Deus ouviu. E Faraó, preocupado ainda com os 20, 30 anos lá para frente, quando eles cresceriam, e desprezou os jovens, não viu força, não viu talento, e não viu força de vontade nesses jovens que agora sim nós damos valor. A igreja dá valor. Sabe que vocês têm força para poder mudar uma situação. Voltando a Joquebede, que eu falei, entra lá no quarto e se tranca e espera a vitória. E depois eu vou finalizar com o ato de Moisés repetindo o que a mãe havia feito. De uma hora para outra, uma mulher que entrou chorando dentro do barco, esperando somente as más notícias. Chega a filha correndo, com a língua para fora, dizendo: mãe, o bebê foi salvo. Isso já seria o suficiente para a mãe pular de alegria e falar: Deus ouviu as minhas orações. Já seria o suficiente, mas a menina continuou falando: o bebê foi salvo pela filha de Faraó. E ela, sabendo que o pai dela havia já ordenado a morte, ela não matou. Ele escapou de novo da morte. Moisés já havia escapado da morte na mão das parteiras, porque elas não mataram, e agora ele escapava da morte de novo na mão da filha de Faraó. Se ela quisesse ter matado, matava. E
e mostrava para o pai aqui, fugiu uma e eu encontrei e matei. Ela fugiu, escapou da morte, o bebê escapou da morte. Já seria o suficiente para a mãe olhar para o céu, levantar as mãos e glorificar a Deus e dizer: Deus ouviu as minhas orações. Mas tem mais. Tem um emprego te esperando, mãe. A senhora vai ganhar para educar o próprio filho. E isso é bom demais, porque na época havia essa escassez de recursos, de emprego. Eles vão pagar para você criar o próprio filho. Você vai criar o próprio filho na nossa cultura, na nossa religião, nos ensinamentos dos nossos pais no passado, dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. E foi por isso que Moisés cresceu e tomou as dores do teu povo, porque ele cresceu a mãe ensinando o nosso pai Abraão, o nosso pai Isaac, o nosso pai Jacó. Ela ensinou: tem uma profecia ali que está para se cumprir, tem uma profecia ali que foi dita, entregue pelo próprio Deus e para o nosso pai Abraão. Lá Gênesis capítulo 15, Deus fala essa profecia aqui. Eles estavam aguardando ansiosos o cumprimento dela. Ia se cumprir por quê? Porque foi o próprio Deus que falou para Abraão: vai, a sua semente vai em terra estranha, mas vai sair rica. E você, Moisés, talvez seja essa criança, já escapou da morte, está aqui nos dando essa alegria. Mas o que Joquebede fez naquele dia, e é esse ponto que Deus colocou no meu coração, que eu não tinha intenção de falar. Até agora foi só um contexto para a gente entender. O que aquela mulher fez ali, deixando um bebezinho na borda do rio, esperando a morte, a gente vê escrito o mesmo lá no livro de Êxodo capítulo 14 e o versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. A partir daqui é a mensagem que Deus colocou no meu coração e que eu vou passar para vocês. Filho de peixe, peixinho é. Filho de profeta, profeta é. Filho de crente, crente deve ser. O que Moisés fez, ele copiou o ato da mãe, nas mesmas proporções. Moisés estava lá dentro de um cestinho, na condição de filho de Deus, de um filho de Deus entre os hebreus, especial, um homem que viria e seria usado de forma poderosa. Ali, naquele cestinho, a mãe pegou e colocou dentro do rio para livrá-lo, para que ele escapasse da morte. Mas a mãe não sabia o que vinha pela frente. A mãe só sabia o seguinte: eu tenho que chegar na borda do rio, e da borda do rio eu não posso passar. E por que eu não posso passar? Essa borda de rio lá na frente também aconteceu de novo com o sacerdote, quando eles estavam atravessando para entrar na terra prometida, quando Josué, falando a eles, disse: quando vocês colocarem a ponta do pé de vocês no rio Jordão, ele vai se abrir. Ora, por que também não se abriu com Moisés? E por que Deus não abriu ali o mar, aquele rio Nilo, para que Moisés pudesse atravessar com a mãe? Já que era Moisés o escolhido para libertar o povo de Israel. Muito simples. Queira você ou queira nós, ou queira eu, adiantar-se no plano de Deus. Queira eu, queira você, ou queira toda a igreja de Deus se adiantar no plano de Deus. E você conhecerá o fracasso, a derrota. Porque tudo tem o seu momento certo. O próprio Moisés tentou isso e tentou fazer, quando ele pensou assim: se eu sou o escolhido, se eu sou o libertador, eu vou começar matando eles. Eu mato o egípcio hoje, matou. Enterro. Se amanhã der um problema, eu mato o outro. Enterro. Daqui a pouco, em um ano, ele matava todo mundo e tomava conta do território do Egito. Talvez essa seja a terra que Deus prometeu aos nossos pais. Ao engano do inimigo, vai querer se adiantar ao plano de Deus, recebe uma bênção que não é bênção, que é ilusão.
Recebe aquilo que Deus não tem preparado para você. Se Moisés ficasse ali matando um por dia, ou até mais, se ele tinha força para isso, era valentão. Se ele matasse um por dia, tomasse conta do Egito, ia herdar uma terra velha, uma terra que Deus não tinha prometido, uma bênção que não era para ele. Deus havia prometido para Abraão, Isaac e Jacó o quê? Uma terra que mana leite e mel, a terra do Jebuseu, do Cananeu, do Gegazeu, Ezeu, Figazeu. Deus não tinha prometido para Abraão e para os patriarcas o Egito. Deus prometeu Canaã. Se Moisés tomasse conta daquilo, o valentão, ele ia tomar conta daquilo que Deus não tinha preparado para a vida dele. E isso tudo por quê? Porque quis se adiantar ao plano de Deus. Foi por isso que Deus não abriu e não permitiu que ele e a mãe no cestinho atravessassem e saíssem. Vai passar sim pelo rio, vai tomar o sol no rosto, vai ser queimado pelo sol, vai sofrer, vai chorar, vai sentir o perigo, mas quando sair do rio, vai sair um homem preparado para fazer a obra de Deus. E é isso que Deus quer. Ou todos nós queremos só tudo de mão beijada. Deus me tira, Deus me livra, Deus me tira dessa tribulação, dessa luta, e quando sai lá fora não sabe mais fazer nada e não tem força para caminhar e continuar fazendo a obra. Vai sim entrar no rio e vai sofrer as consequências. Sai um homem, ele tentou se adiantar e não era aquilo que Deus tinha para ele, e foi por isso que Deus não permitiu que ele continuasse ali. Sai do Egito. Depois você volta. Vamos voltar na Joquebede, que é o que eu queria falar para vocês e frisar bem. Ele repetiu o ato da mãe. Esse dia eu também senti a mesma aflição. Já estou sentindo antes de falar. Eu falei esse dia ali na nossa escola bíblica, e eles sentiram e eu também senti, e eu estou sentindo de novo. Deus ouviu uma oração na hora. O povo clamou e Deus ouviu, e Deus mandou a resposta. Só que a bênção só aconteceu depois de 80 anos. O povo clamou, Deus ouviu, enviou a resposta, só que a bênção se concretizou somente depois de 80 anos. Quem aguenta isso? Quem suporta isso? Por isso que a gente está vendo muitas pessoas quebrando a cara, vamos usar a palavra, no ministério, na vida, na igreja, porque está querendo se adiantar. Eu sei que Deus ouviu a minha oração. Todos nós sabemos, olha só, isso também é profundo. A audição de Deus alcança, ouve a nossa voz, a audição. Agora a gente não sabe, essa nossa voz chega nos ouvidos de Deus. Ele ouve, nós não sabemos se essa nossa oração está chegando a Ele. Mas eu vou confortar vocês. Talvez a gente pense que eu estou atribulado, estou fora da direção, Deus não vai me ouvir. Olha só uma coisa aqui, Deus ouviu a oração de um povo, Israel, que não sabia nem o nome dele. Eu vou começar a orar e eu não sei nem para que eu estou orando. Eu não sei nem quem é o meu Deus. Eu só tenho história do passado que os meus antepassados contaram. Eu não sei o nome do Deus que eu estou orando. Israel começou a orar dessa forma. Talvez você olhe a sua situação hoje e fala, eu não tenho condição, Deus não vai me ouvir. Você lembra lá de Israel? Não sabia nem o nome. E hoje nós sabemos, porque Paulo deixou bem claro na sua carta a Timóteo no capítulo 2 e no versículo 12. Eu, Paulo, eu sei muito bem em quem eu tenho crido. Traduzindo, eu sei o nome dele, eu sei aonde ele está, eu sei como que ele me ouve, e como ele me atende, e como ele dá a resposta. Israel não sabia. Israel não sabia. Havia um momento certo de Deus trabalhar na vida deles, não só dos jovens que ficaram lá, dos jovens que clamaram, junto com os adultos, e só foram ter a bênção depois de 80 anos, 40
40 Moisés ficando no Egito e 40 ficando em Midian e voltando ali para fazer a obra no momento certo, na hora certa, não querendo se adiantar. Isso que eu falei para vocês aqui no Êxodo capítulo 14 e no versículo 13, e que ele disse para o povo: estais quietos e vede o livramento que hoje Deus vos dará. Traduzindo, hoje eu estou fazendo o que minha mãe fez comigo no passado. A minha mãe me colocou num cestinho, deixou na borda do rio e falou: fica quieto, Moisés, fica quieto e veja o livramento que o Senhor vai te dar. Eu só não sei quando, eu só não sei como, eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que Deus vai cuidar de você dentro dessas águas. Moisés fez o mesmo, não num barco, num cestinho, mas ele reuniu todos os filhos de Deus, a nação que Deus havia eleito e escolhido. A nação que Deus havia elegido e escolhido. Está aqui, Deus, o teu povo, na borda do rio, na borda do Mar Vermelho. Eu só não sei como é que o Senhor vai abrir para a gente passar. Eu só não sei como que o Senhor vai trabalhar, como o Senhor vai dar todo ali o livramento para esses quase 3 milhões de pessoas que estão aqui à minha retaguarda. Eu só não sei como. Eu só não sei como. Mas eu acho que chegou a minha hora. Eu acho que chegou a minha vez. E eu acho que chegou a vez de eu ser usado como instrumento na frente deles, para que eles vejam que o Senhor me escolheu, que o Senhor me elegeu e que o Senhor deu autoridade. Isso que Moisés queria ouvir de Deus. Mas será que Moisés cria logo assim? Vai abrir um mar, nós vamos atravessar seco e vamos lá sair do outro lado para cantar o hino da vitória. Não pensou. Mas ele, pelo fato da mãe ter contado e educado ele, deve ter contado a história do cestinho para ele. A mãe chegou sem nenhuma esperança e sem nenhum histórico de milagres parecido com aquele. Eu vou deixar. Talvez um dia eu reveja ele. E talvez um dia eu possa estar do lado dele novamente. A mãe que pediu para Deus ali na borda do rio: eu só quero que o Senhor livra o meu filho, que o Senhor salve. Ela recebeu no mínimo umas 5 ou 6 bênçãos que ela não esperava. Moisés chegou na borda do Mar Vermelho e disse para Deus: Deus, eu só quero uma coisa: livra esse povo para poder também ser livrado das minhas costas. Porque se eles morrerem aqui, todo o Egito e todo o mundo conhecido da época vai falar que o Senhor tirou para matá-los no deserto. Faz um milagre agora, porque daqui da borda do Mar Vermelho para dentro eu não posso fazer nada, assim como a minha mãe. O que eu pude fazer eu fiz, trouxe todo mundo e deixei na borda. Daqui para frente é com Deus. E voltando com o Joquebede, foi a mesma coisa. Daqui para frente eu não me atrevo a colocar a mão. Não me atrevo. Com Moisés fez a mesma coisa, apesar que a gente vê ele tocando com a água na água com o cajado, mas isso não foi a condição para o mar se abrir. Foi só um símbolo para eles verem que vai começar o milagre, mas não depende desse toque meu. Faz isso, porque eu não me arrisco a colocar a mão e mandar esse povo nadar. Não me arrisco. Eu espero o milagre. Para concluir, quando a situação chega nesse ponto, você deve parar, ficar quieto e esperar que você vai ver o livramento que o Senhor te dará. Talvez não nas mesmas proporções, com um bebê sendo ameaçado de morte, não talvez com 3 milhões de pessoas na sua responsabilidade para você dar um livramento ou dar um caminho para eles, talvez não com isso, mas talvez amanhã com uma decisão que você tem que tomar, talvez amanhã com algum negócio que você tenha que resolver,
ou talvez amanhã, com alguma pessoa que você tenha que tratar pessoalmente, ou como nós já ouvimos aqui esta noite, ou amanhã, quando você tiver que bater de porta em porta nas empresas e pedir um emprego para você, ou para o seu filho, ou para o seu marido. É nessa hora que você tem que lembrar de Joquebede e de Israel de fronte ao Mar Vermelho. Eu chego até onde eu posso ir. Dali para frente, se eu colocar a minha mão, que estraga. Eu vou deixar Deus trabalhar. Coloco na porta do rio, entrego a minha oração, viro as costas e só vou esperar a notícia chegar. Se você tiver nessas condições, prestes a passar por essas experiências que eu falei, hoje é a oportunidade para você receber a bênção de Deus. Decisões, tratamentos, ou qualquer outra dificuldade que apareça na tua vida. Hoje é o dia de você chegar na borda do rio, depositar lá, virar as tuas costas e fazer igual o Joquebede. Eu vou para casa, porque eu sei que o meu Deus resolve. Vamos ficar de pé com a permissão do nosso irmão Eliseu e Genilson. Duas coisinhas para nunca mais esquecer. Não importa a tua situação, não importa o que você fez, pode orar a Deus que Ele vai te ouvir. Pode orar. Israel não sabia nem o nome dele e recebeu o livramento. Essa é a condição para a gente nunca mais desanimar diante de uma dificuldade. Deus ouve, Deus dá o livramento. Só que demora só um pouquinho, tá? No caso deles, 80 anos. No seu, vai ser menos. No caso de vocês, será menos. Garanto. Menos que 80. Mas se você encontrar-se numa dificuldade como Joquebede ou como Moisés diante do Mar Vermelho, você vai fazer como eles. Eu chego na borda, entrego o meu problema para Deus, viro as minhas costas e vou esperar a notícia da vitória chegar na minha casa e nos meus ouvidos. Quantos assim acreditam? Então vamos orar agora. É o momento de você adentrar aos mistérios de Deus para você receber a bênção. E se você pedir uma coisa bem simples, se prepara, porque Deus vai dar muito mais daquilo que você imagina ou precisa. Mas para a glória dele, não se esqueça.